8 de setembro de 2020, são 19 horas e 20 minutos. Eu vou dar início à segunda aula sobre organização política e administrativa do Brasil. Como eu disse para vocês, eu vou puxar o assunto de novo, vou voltar resumidamente àquilo que eu tratei ela passada com vocês e vou seguir adiante. É imperioso que vocês me questionem, que vocês me deem, que vocês me perguntem, caso tenha ficado alguma dúvida, tá ok? Vocês participem da aula, pessoal. Isso é muito importante, tá? Eu que estou aqui, sozinho aqui, vocês participando da aula é um grande incentivo para mim, tá ok? Então, olha só. Eu comecei a aula passada, né, com o modelo norte-americano. Então, no modelo norte-americano, como eu expliquei para vocês na aula passada, os estados pré-existiam a União. Então, os estados eram soberanos e cada um deles tinha a sua própria Constituição. Porém, os estados decidiram abrir mão da sua soberania mediante a instituição da Constituição dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América se tornaram um país soberano. A Constituição norte-americana, ela criou a União, criou os poderes legislativo, executivo e judiciário da União, atribuiu competências para a União e disse: tudo aquilo que não for competência da União continuará sendo competência dos estados. E os estados continuaram se auto-organizando através das suas constituições estaduais. Porém, agora as constituições dos estados tiveram que ser remodeladas, porque elas não são mais dotadas de soberania, são dotadas de autonomia constitucional, ou seja, as constituições estaduais precisam obedecer à Constituição norte-americana, ok? E, nesse contexto, a Constituição norte-americana não fala nada dos entes locais, não fala nada dos poderes locais. Ela fala da União e diz que tudo aquilo que não for competência da União continuará a ser competência dos estados. Lá nos Estados Unidos, quem vai tratar dos poderes locais, que lá são chamados de condados, né, e não municípios, são as constituições estaduais, ok? Então, são as constituições dos estados norte-americanos que disciplinam, que regulamentam a forma através do qual se dará os poderes locais lá nos Estados Unidos. Tudo bem isso para vocês? Bom, partindo dessa premissa, que lá nos Estados Unidos existem União e estados como membros da federação, eu trouxe à baila para vocês o artigo 1º e o artigo 18 da Constituição Federal. Esses dois artigos são fundamentais para nós entendermos o desenho federativo brasileiro. Por quê? Porque desses dois dispositivos, a Constituição ela vai dizer que existem 4 pessoas políticas de direito público interno no Brasil. Ao lado da União dos Estados, que também existem lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil a Constituição vai falar de mais 2 tipos de pessoas políticas. Vai falar do Distrito Federal e vai falar dos municípios, né? Os municípios, como eu já mencionei, são os poderes locais, que aqui no Brasil possuem uma autonomia constitucional. E o Distrito Federal? O Distrito Federal ele não é nem um estado e nem um município. Na verdade, o Distrito Federal é uma fusão de estado e município. Por quê? Porque como não há municípios no Distrito Federal, quem exerce no Distrito Federal as competências municipais é o próprio Distrito Federal. E, por sua vez, o Distrito Federal também possui quase todas as competências estaduais. Ele não possui todas as competências estaduais. Nós vamos ver na aula seguinte que algumas competências estaduais foram vedadas ao Distrito Federal. Mas, enfim, o Distrito Federal ele acaba sendo equiparado ao Estado, porque ele tem quase todas as competências estaduais e todas as competências municipais. Para que serve o Distrito Federal? O Distrito Federal serve para abrigar a capital da República, que é a cidade de Brasília, onde estão localizados os órgãos de cúpula da União. Lá nos Estados Unidos, como nós vimos na aula passada, a capital da República Norte-Americana situa-se no Distrito de Colômbia, né, Washington, D.C. Mas lá, diferentemente de cá, o Distrito de Colômbia é um território que pertence à própria União, é um território da União. Aqui no Brasil, não. A Constituição da República está inserida no território de uma pessoa política, especialmente criada para esse fim, denominada de Distrito Federal. Bom,
Disse para vocês ainda, na aula passada, que das 4 pessoas políticas, a única que exerce todas as suas funções, que exerce as suas atribuições em todo o território nacional é a União. Então, somente a União exerce as suas funções em todo o território nacional. Território esse que atualmente está dividido entre os estados e o Distrito Federal. E, por fim, nós temos os poderes locais, pois os estados estão divididos em municípios. Vejam os senhores que, nesse sentido, como é que a Constituição vai distribuir as competências entre as pessoas políticas? Qual é a ratio? Qual é a ideia principal? A ideia principal é de que, como a União é a única das pessoas políticas que exerce as suas atribuições em todo o território nacional, quando a questão envolver o Brasil como um todo, quando a questão for uma questão que diga respeito ao país inteiro, essa questão será tratada pela União. Já as questões de interesse local devem ser tratadas pelos municípios. Não faz sentido que algo de interesse local saia da esfera municipal. E, por fim, as questões regionais são tratadas pelos estados. E o Distrito Federal fica tanto com as questões regionais quanto com as questões municipais. Então, eu falei semana passada da questão das rodovias, né? As rodovias que interligam estados de competência da União, rodovias que interligam municípios dentro do estado, competência estadual, e rodovias que interligam distritos dentro do município, que são as rodovias de competência municipal, assim como é o trânsito urbano nas cidades. Bom, ademais, eu disse para vocês também que, do ponto de vista estritamente jurídico, não há que se falar em distinção hierárquica entre as pessoas políticas. Não há que se falar que a União seja superior aos estados, que, por sua vez, são superiores aos municípios. Por quê? Porque todas as pessoas políticas retiram o fundamento de validade dos seus atos diretamente do texto constitucional. É claro que a abrangência das normas expedidas pela União vai ser em todo o território nacional, enquanto que a abrangência das normas expedidas pelo município de Taubaté se circunscrevem ao território do município de Taubaté. Mas isso não quer dizer que uma seja superior à outra. Tudo bem? Aliás, a par disso, eu disse também ano passado, para vocês não confundirem mais a República Federativa do Brasil com a União. Porque eu falei para vocês que a República Federativa do Brasil é o todo, é o Estado Federal Brasileiro, que é soberano, que é pessoa política de direito público internacional. Enquanto que os entes federados, autônomos nos termos da Constituição, são pessoas políticas de direito público interno. E por que isso traz muita confusão? Porque os órgãos da União, no mais das vezes, eles possuem função dúplice. Por que função dúplice? Porque, ora, eles atuam em nome da União, ora, eles atuam em nome da República Federativa do Brasil. Como exemplo, eu dei a Presidência da República. A Presidência da República é o poder executivo da União, mas o presidente da República, imbuído desse cargo, ora, ele atua em nome da União, na qualidade de chefe de governo, ora, ele atua em nome da República Federativa do Brasil, na qualidade de chefe de Estado. Então, o presidente Messias Bolsonaro, ao fazer uma visita internacional à Alemanha e celebra um tratado internacional com a Alemanha, ele está agindo na qualidade de chefe de Estado. Porque quem vai celebrar o tratado é a República Federativa do Brasil, porque é ela que é pessoa política de direito público internacional. E vai celebrar um tratado com uma outra pessoa política chamada de República Federativa da Alemanha. Agora, quando o presidente da República edita um decreto regulamentando o imposto de renda, ele está agindo na qualidade de chefe de governo, porque o imposto de renda é um tributo de competência da União que lhe foi otorgado pela Constituição Federal. Ok? Eu poderia dar outro exemplo. O Congresso Nacional, quando altera o texto da Constituição, ele age em nome da União ou em nome da República Federativa do Brasil, propriamente dito? O que vocês acham?
Ele age em nome da República. Porque, veja, ao alterar o texto da Constituição, ele está alterando a própria configuração do Estado Federal brasileiro. Se você disser que o Congresso Nacional age em nome da União ao alterar o texto da Constituição, aí, gente, você vai acabar tendo que dizer que a União é superior aos demais entes. Ok? Porque ela seria dado o poder de alterar o desenho da República Federativa do Brasil. Então, é o mesmo órgão com funções distintas. Está claro isso para vocês? Alguém tem uma dúvida quanto a isso? Professor, Pois não. eu tenho uma dúvida. Quando alguém fala que alguma coisa pertence à União e pertence ao Estado, é a mesma coisa? Então, veja bem, a palavra Estado ela pode ser utilizada numa função lata como numa função estrita. Então, geralmente, estou falando com vocês, eu falo Estado para lá e Estado para cá. Quando eu falo Estado, em sentido lato, eu posso estar me referindo tanto à União, quanto aos Estados-membros da Federação, quanto ao Distrito Federal, quanto aos municípios. Tudo isso aqui é Estado. Agora, quando eu me referir aos Estados-membros da Federação, aí eu estou focando só os Estados. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. As praias. As praias, aliás, todo o litoral brasileiro, ele é propriedade da União. Então, veja, não é propriedade de nenhum Estado-membro da Federação. Ele é propriedade da União. Aquelas casas lindas que vocês veem à beira da praia, na verdade, os proprietários não são aqueles ricaços, né, que lá passam as férias. Na verdade, os proprietários dessas casas é a União. O proprietário, né, das casas é a União. Essas pessoas, elas têm o direito de uso, tá legal, gente? Interessante isso, porque você tem o direito de uso daquela faixa litorânea que pertence à União. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Ana. Respondeu sim, professor. Obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Ok. Então, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Gente, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Quem é que cria a União? Qual... Fala, Yasmin. Qual é o instrumento legal que cria o Poder Executivo da União, o Poder Legislativo da União e o órgão de cúpula do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal? Me arrisca aí. Constituição? Não. Qual Constituição? Agora, nós vamos ver que existem várias Constituições do país, tá? Vou explicar daqui a pouquinho. Então, agora, Rose, tem que falar assim, é a Constituição Federal. Então, veja só, a Constituição Federal, ela cria a República Federativa do Brasil, ela cria o Estado Federal Brasileiro, ela desenha o Estado Federal Brasileiro, mas ela cria também a União. Veja, o Congresso Nacional foi criado pela Constituição Federal. O Poder Executivo da União, o Presidente da República, também. Assim como o Supremo, assim como o STJ. Então, se eu olhar a Constituição Federal, eu vou ver que ela cria, além do Estado Federal Brasileiro, ela acaba criando também a própria União. Que é o que faz a Constituição norte-americana também, né? Como eu falei para vocês, ok? Agora, quem é que cria os estados? Agora eu estou falando, Ana, os estados membros da federação, perceba. Quem fala? União? Então, aí é o seguinte, nós vamos ver daqui a pouquinho que um estado membro, para ser criado, precisa de uma lei federal, tá? Só que, na verdade, os estados membros da federação, eles gozam daquilo que nós chamamos de auto-organização. Eu vou falar mais profundo na aula que vem sobre isso com vocês, tá ok? O que é essa auto-organização?
os Estados membros da Federação, eles têm autonomia constitucional para se auto-organizarem, ou seja, para criarem o seu poder executivo, o seu poder legislativo, o seu poder judiciário, o seu Ministério Público e a sua Defensoria Pública. Como é que se chama esse instrumento legal que cria os órgãos dos Estados, que organiza os Estados? Também a Constituição Federal? Não. Ah, Rose, a Constituição Estadual ela vai prever os Estados, concorda? Nós vamos ver daqui a pouco, ela até cria. Ela fala assim, fica criado o Estado tal. Mas ela fala, fica criado, mas é como se ela tivesse dado uma ordem. Porque, na verdade, o Estado... imperativa, né? Ele vai se auto-organizar através de um instrumento chamado de... Constituição. Qual? Ah, desculpa, não. Não, você acertou. Ué, mas você acabou de falar, você falou que... Tá bom, mas eu entendi o que você quis dizer. Constituição estadual, professor? São as constituições estaduais, é isso aí, Ana. Ah, A Constituição Estadual, vocês devem ter aprendido, é manifestação do poder constituinte derivado decorrente. Lembram disso? Poder constituinte decorrente, é aquele poder que decorre da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, a rigor, ela vai prever os estados e ela pode até dizer, está criado o estado tal. Mas para eu dizer que aquele estado existe, precisa haver um instrumento jurídico que vai ser criado pelo próprio Estado, que são as constituições estaduais. Entenderam? Gente, e o Distrito Federal e os municípios? Como é que eles se organizam? lei orgânica? Através das suas respectivas leis orgânicas. Aqui é uma pegadinha de prova, tá? Porque a gente fala que o Distrito Federal ele é equiparável ao Estado, mas ele não se organiza através de Constituição distrital. Ele se organiza através de uma lei orgânica, assim como os municípios. Vocês vejam que o Distrito Federal ele é um mix, né, de município e Estado. Uma zorra. Então, eu não sei, eu acho que todo mundo mora em Taubaté ou alguém mora em outro município. Se você quiser saber como é que funcionam o município, né? Como é que o município está organizado, quais são as atribuições do prefeito, da Câmara Municipal, você precisa ir com o instrumento jurídico na lei orgânica. Tudo bem? Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Os estados membros da federação, assim como os municípios, eles vão ter poder legislativo, não vão? Como é que se chama o poder legislativo dos estados? Vai, vamos lá, vamos voltar para o não lembro. Michel. Como é que se chama o poder legislativo da União? Nossa, se vocês não responderem essa, eu vou embora. Desculpa, você perguntou como se chama o poder legislativo? Da União. Ah, tá, desculpa. Está pesquisando aí no Google, né? Tô ruim de ouvir. Está pesquisando aí no Google, né? Tô também. Mas eu tô escrevendo toda a sua aula. Gente, pelo amor de Deus, como é que chama aqui daquele prédio, que tem 2 prédios assim? Planalto. Pra Eu não baixo? pesquisei, mas é que você falou aí. Hã? Palácio do Planalto, né? Não. Caramba! Caramba, ninguém sabe como chama o Poder Legislativo da União? Ninguém quer falar. Congresso Nacional. É isso. Poxa vida! Congresso Nacional. Não é possível que vocês não saibam disso, gente. O Poder Legislativo da União é o Congresso Nacional, que é o único poder legislativo do país que é bicameral, porque possui 2 casas. Quais são elas? Senado Federal, O Senado Federal Câmara dos Deputados. e a Câmara dos Deputados. Pelo amor de Deus, hein? Priscila salvou vocês aqui agora, viu? Já ia dar um ponto negativo para todo mundo. Gente, o Congresso Nacional é o único poder legislativo do país que é bicameral, porque ele é formado de 2 casas. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados.
Eu já vou explicar para vocês por que disso. Os demais poderes legislativos, por força da Constituição Federal, eles são sempre unicamerais. Então, o poder legislativo dos estados se chama Assembleia Legislativa? Assembleia Legislativa. A Rembowski salvou a turma aí, hein? Assembleia Legislativa, está lá no Parque do Ibirapuera, né? Palácio 9 de Julho. E como é que se chama os poderes legislativos dos municípios? Pelo amor de Deus. Gente, como é que se chama o poder legislativo dos municípios? Câmara dos Vereadores, não é? Câmara dos Vereadores ou Câmara Municipal, tá? Então, olha só. Quem vai organizar os poderes legislativos dos estados e municípios são as leis orgânicas municipais e as constituições estaduais. Aí eu faço uma pergunta para vocês e já dou uma dica para o trabalho de vocês. Gente, vocês acham que os estados possuem autonomia para determinarem qual é o número de deputados estaduais nas suas assembleias legislativas? O que vocês acham? O estado pode falar, vou ter 50 deputados. O outro fala, vou ter 30. Vocês acham que o estado pode fazer isso? Não. O tamanho da população? Não, dá uma olhada aqui, ó, Ana. O artigo 25. Então, estão dando para vocês verem? O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. E atingindo o número de 36, será crescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Então, vocês vejam que o número de deputados federais que cada Estado tem na Câmara dos Deputados é dado em função da sua população. Agora, uma vez estabelecido o número de deputados federais de cada Estado na Câmara dos Deputados, eu já sei automaticamente qual será o número de deputados estaduais nas respectivas Assembleias Legislativas. Então, vocês vejam que os Estados membros da Federação, eles têm autonomia para criar o poder legislativo, mas eles não têm autonomia para determinar quantos membros terão esses poderes legislativos, que a própria Constituição já diz quantos serão. Estão entendendo? Então, vocês vejam que é uma autonomia meio restrita, né? Se estivéssemos nos Estados Unidos da América, isso seria um absurdo. Lá nos Estados Unidos da América, jamais os Estados membros da Federação Norte-Americana iam aceitar a Constituição Federal palpitar na organização do seu poder legislativo, tá ok? Tanto que lá nos Estados Unidos nós temos estados cujos poderes legislativos são bicamerais ou não. Isso vai depender da Constituição dos estados. Porque lá, como eu já disse para vocês, os estados possuem uma autonomia muito maior do que a nossa. Entenderam isso, gente? Sim ou não? Agora, vejam só. Por outro lado, e os municípios? Será que eles têm autonomia, através da sua lei orgânica, de estabelecerem o número de vereadores que irão compor as suas câmaras municipais? Eles até têm, mas eles devem obedecer um limite máximo estabelecido pela Constituição. Dá uma olhada, agora sim, Ana. Dos municípios, artigo 29, inciso 4, para a composição das câmaras municipais, será observado o limite máximo de 9 vereadores nos municípios de até 15 mil habitantes, de 21 vereadores nos municípios com mais de 160 e até 300 mil habitantes, 47 vereadores dos municípios de mais de 4 milhões e até 5 milhões de habitantes. E 55 vereadores com municípios com mais de 8 milhões de habitantes. Então, vejam que aqui, os municípios ele até têm competência para estabelecer o número de vereadores nas câmaras municipais. Porém, esse número jamais poderá exceder a este limite máximo estabelecido pela Constituição Federal, que é dado pela população do município. Tudo bem?
Um aluno da manhã me disse que Caçapava parece que tem 100 mil habitantes. Então, ele teria direito a 17 vereadores. Mas, no entanto, Caçapava tem apenas 10. Tá? Taubaté pode ter até 21 vereadores. Se não me engano, ele tem 19. Alguém sabe aí? Eu confesso também que eu não tenho esse número. Se alguém quiser pesquisar aí e ver. A Rose, que já está aí com a mão no Google. Né? Na massa. Tudo bem? Então, eu estou dando esses exemplos para vocês notarem que tanto os Estados-membros da Federação, quanto o Distrito Federal e quanto os municípios, eles podem se auto-organizarem. Os primeiros, através de constituições estaduais. O segundo e os terceiros, através de leis orgânicas. Porém... 14. 14? Tá. Então, porém, essas leis orgânicas, elas devem obedecer aos ditames previstos na Constituição Federal, porque elas não são dotadas de soberania, elas são dotadas de autonomia. Fechou, gente? Eu vou voltar nesse assunto com vocês um pouquinho mais para frente. Agora, vejam só. Eu vou falar de criação dos entes federados. Então, olha lá, a União. A União, ela é criada e organizada pela própria Constituição Federal. Nós já vimos isso. Gente, vocês sabiam que a União pode ter territórios? Preste atenção. Atualmente, a União não tem territórios, tá? Por que ela não tem territórios? Porque todo o território nacional está dividido entre os Estados-membros da Federação e o Distrito Federal. A União, gente, olha que legal, ó. A União, ela tem muitas propriedades, tá? Vou pôr aqui para vocês, ó. Artigo 18, ó. Artigo 19. Artigo 20. São bens da União. Aí, ó. As terras devolutas, lagos, rios, tá? Ilhas fluviais, mar territorial, os recursos naturais da plataforma continental, os terrenos da Marinha, que eu falei para vocês no começo da aula. Então, vocês vejam que vários são os bens da União. A União é proprietária de vários bens, por força do que alude a Constituição Federal. Agora, a União poderá ter territórios? Poderá, mas atualmente ela não tem. Gente, o que é um território? É uma parcela do território nacional que não seja abrangida por um Estado. Então, vamos lá. Quando a gente olha esse mapa aqui, do território da República Federativa do Brasil, não está tudo dividido entre os estados e o Distrito Federal? Ou seja, não há territórios. Agora, antes da Constituição de 88, Roraima e Amapá não eram estados. Eles eram territórios da União. Qual é a diferença em eu afirmar que Roraima e Amapá são territórios da União e não são estados? E aí, gente? Eles não têm autonomia? Eles não têm nem personalidade jurídica própria, Yasmin. Eles não podem nem ser considerados pessoas políticas e direito público interno. Porque, vejam, quando Roraima e Amapá eram territórios da União, quem é que fazia, às vezes, de Estados-membros nesses territórios? Era a própria União. Então, era a União que organizava o Poder Judiciário, era a União que adotava as leis, era a União que estabelecia quem ia administrar. Era como se Roraima e Amapá fossem autarquias federais, tudo bem? E aí vocês vão perguntar para mim, Murad, por que Roraima e Amapá eram autarquias federais e não eram estados-membros da federação? Porque são regiões muito pouco habitadas. Gente, preste atenção. Para você ser um estado, você ser uma pessoa política de direito público interno, isso demanda o quê? Custo, dinheiro. Porque eu preciso criar o poder legislativo, eu preciso criar o poder executivo, eu preciso criar o poder judiciário, defensoria pública, ministério público. Tudo isso demanda dinheiro. Sabe quantos habitantes tem Roraima hoje? Aproximadamente 600 mil habitantes. A população de Roraima é aproximadamente a população do município de São José dos Campos.
E tem todos os órgãos que tem o Estado de São Paulo, que tem 40 milhões de habitantes. Então, vejam como é desgastante isso. Eu até dei um exemplo na sala de aula de manhã do Canadá. O Canadá, vocês sabem que as terras do Canadá são muito frias, né? E as terras ao norte do Canadá são geladas, são praticamente inabitadas. Então, lá não são estados membros da federação. Lá são territórios que pertencem ao Canadá. Por quê? Porque não tem nada lá. No caso do Brasil, né, Roraima e Amapá era floresta amazônica. Né? Aqui é muito quente, é uma floresta, então não tinha ninguém lá. Mas a Constituição Federal de 1988, ela diz, no artigo 14 do ADCT, os territórios federais de Roraima e Amapá são transformados em estados federados. Gente, quando a Constituição diz que os territórios de Roraima e Amapá são transformados em estados federados, eles se criam assim? Plim, pim, pim, pá. Né? Na verdade, aqui a Constituição está falando que eles serão estados. Só que eles efetivamente só serão estados quando eles criarem as suas constituições estaduais. Porque é a Constituição estadual que vai organizar esse novo estado. Entenderam isso? Mais ou menos. A Constituição fala: os territórios são transformados em estados. Perfeito, ela falou. Mas eles só efetivamente passarão a exercer as competências estaduais e passarão a exercer, né, a atuar como pessoa política de direito público interno depois que eles tiverem uma Constituição estadual aprovada. Tudo bem, gente? Sim ou não? Agora, deixa eu perguntar para vocês. O que é esse ADCT que está aqui? O que significa ADCT? Ato das disposições constitucionais transitórias. A nossa Constituição Federal, ela tem o corpo dela principal e depois ela tem um corpo chamado ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Este ADCT, gente, eles são regras que servem para fazer a transição entre a Constituição de 67, com a Emenda 1 de 69, para a Constituição de 88. Então, vocês vejam que aqui o artigo 14 está cumprindo essa função, porque ele está falando, à luz da Constituição anterior, Roraima e Amapá eram territórios. Agora, passarão a ser estados. Um pouco mais para frente da aula, eu vou mostrar para vocês que hoje o ADCT vem sendo utilizado com uma outra função, tá? Já não de promover mais a transição, porque, vejam, essa Constituição já tem 32 anos. Praticamente não há mais transição a ser feita. Mas, mesmo assim, de tempos em tempos, o legislador constituinte derivado, através de emenda à Constituição, ele vem acrescentando dispositivos ao ADCT. E eu vou mostrar isso para vocês, tá? Sempre que o legislador constituinte derivado quer acrescentar um dispositivo à Constituição, e ele não sabe onde fazer isso, ele vai lá no ADCT e acrescenta um dispositivo ADCT. E esse dispositivo não tem nada a ver com transição entre a Constituição antiga e a nova. Tudo bem? Fechou, gente? Beleza. Então, olha só. Os territórios, eles integram a União. A sua criação e transformação em Estado serão reguladas por lei complementar. Opa! Quando a Constituição fala lei complementar, ela está dizendo que não basta qualquer lei, precisa ser uma lei complementar, tá? Nós vamos ver lá no processo legislativo que a lei complementar, ela possui um procedimento de elaboração um pouco mais qualificado que a lei ordinária. Então, quando a Constituição Federal quer dar um pouquinho mais de segurança jurídica para um assunto, ele fala, opa, eu quero que esse assunto seja tratado exclusivamente por lei complementar. Mas eu vou explicar mais para frente para vocês. Agora, olha só. Atualmente, a União não possui territórios. Agora, vamos observar o artigo 13, o 14 e o 15 do ADCT. Artigo 13. É criado o Estado de Tocantins, pelo desmembramento da área descrita nesse artigo. Opa!
que a Constituição fez? Gente, tá vendo esse estado aqui, ó, que fica no meio do país? Parece uma linguiça. Era o estado de Goiás. O que a Constituição Federal de 88 fez? Pegou o estado de Goiás e partiu ele no meio. E falou, ó, daqui para frente, isso aqui será Tocantins. E Goiás agora passa a ter quase metade do seu território. Percebe? Então a Constituição fala, o estado de Goiás vai ser desmembrado em Goiás e Tocantins, ok? E aí vem o legislador constituinte decorrente, através da Constituição Estadual, e cria, estabelece, organiza o estado de Tocantins. Tudo bem? O artigo 14, que eu já disse para vocês, ele transformou os territórios de Roraima e Amapá em estados-membros. Agora, olha o artigo 14. Os territórios, o artigo 15, desculpa. Fica extinto o território federal de Fernando de Noronha, sendo sua área reincorporada ao estado de Pernambuco. O Fernando de Noronha, gente, aquelas ilhas vulcânicas paradisíacas que ficam ali no litoral do Nordeste, né? Fernando de Noronha está aqui, ó, tá? Ele pertencia ao estado de Pernambuco. E aí ele foi criado território federal. A União passou a tomar conta de Fernando de Noronha. E com a Constituição de 88, ele foi reincorporado ao estado de Pernambuco. Tudo bem? Vejam que, na verdade, Fernando de Noronha, ele é mais, vendo, Fernando de Noronha, ele é mais próximo do Rio Grande do Norte do que do Pernambuco, né? Mas ele é um estado, ele pertence ao estado de Pernambuco. Tudo bem para vocês? Alguma dúvida? Nossa, eu mexi aqui. Que bagunça. Que louco. Ó, estou para o seu lugar. Pronto. Bom, agora, gente, vamos estudar como é que se cria os estados federados, tá? Como é que se cria os estados? Presta bastante atenção nisso, hein? Artigo 18, parágrafo 3º da Constituição Federal. Os estados podem incorporar-se entre si. O que é incorporar-se entre si? É se fundir. Ok? Subdividir-se. O que é subdividir? É picar. É o que aconteceu com Goiás e Tocantins. Ou desmembrar-se para se anexarem a outros. O desmembramento é quando, na verdade, uma parte do estado deixa de ser de um estado e passa a ser a outro estado. Desmembramento é como se o Vale do Paraíba deixasse de pertencer ao estado de São Paulo e passasse a pertencer ao estado do Rio de Janeiro. Tudo bem? Então, os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais. E a Constituição estabelece 2 requisitos para que isso ocorra. Primeiro, eu tenho que ter a aprovação da população diretamente interessada através de um plebiscito. 2, o Congresso Nacional, aprovado o plebiscito, vai lá e edita uma lei complementar e cria um novo Estado. Entenderam? Alguma dúvida? Gente, o que é um plebiscito? Pergunta a população, depois cria a lei? Perfeito, Yasmin. O plebiscito é uma forma de participação direta na democracia brasileira. A democracia brasileira é uma democracia mista, né? Porque, na verdade, é uma democracia indireta, porque o povo não toma partido nas decisões do Estado. Quem toma as decisões do Estado são os representantes do povo. E aí nós temos democracia representativa. Porém, existem alguns instrumentos na Constituição Federal que estabelecem a participação direta do povo nas tomadas de decisões do Estado. E é através de plebiscito, referendo ou iniciativa popular. Iniciativa popular é quando há um projeto de lei proposto pelo povo. Nós vamos estudar a iniciativa popular quando nós formos tratar do processo legislativo. Plebiscito e referendo são consultas do povo, para ver se o povo aprova.
A diferença é o seguinte, no plebiscito, primeiro eu consulto o povo e depois eu realizo o ato que foi autorizado pelo povo. No referendo, não. Eu faço o que eu quero e depois eu consulto o povo. Se o povo aprovar, eu ponho em prática, senão eu esqueço. Entenderam? Então, olha só. A lei que disciplina essas formas diretas de participação do povo na democracia brasileira é a Lei 9.709 de 98. É ela que regulamenta o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Ao regulamentar os plebiscitos, a Lei 9.709 diz o seguinte: se quisermos ter um plebiscito para o povo se manifestar sobre a divisão, criação, fusão, incorporação de um novo Estado, o Congresso Nacional vai ter que elaborar um decreto legislativo. Vocês sabem o que é um decreto legislativo? Olha, não é decreto-lei, tá? Decreto-lei, como eu já disse para vocês, é da época da ditadura. Decreto executivo é um decreto emanado do chefe do Poder Executivo. Agora, o decreto executivo é um ato emanado do chefe do Poder Executivo. Ele não é lei. Ele não passa pelo Poder Legislativo. Portanto, ele tem funções limitadas. Agora, o decreto legislativo é um tipo de lei que não precisa da sanção do presidente da República. Gente, o presidente da República, ele não participa do processo legislativo de criação das leis? Ele não tem que sancionar a lei aprovada pelo Congresso? Ou, se ele quiser, ele veta a lei? Não é assim? Uma lei, um projeto de lei, depois de aprovado pelo Congresso Nacional, ele é remetido ao presidente da República para sanção ou veto. Se o presidente da República sancionar, ele vira lei. Se o presidente da República vetar, ele não vira lei. Então, vocês vejam que a manifestação de vontade do presidente da República na elaboração de uma lei, ela existe. É claro que se o presidente da República vetar uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto. E aí vira lei do mesmo jeito, ok? Eu vou ensinar isso para vocês com detalhes lá no processo legislativo. Por hora, eu quero que vocês saibam que o decreto legislativo é uma espécie de lei que dispensa a sanção do presidente da República. Ou seja, é uma espécie de lei cujo processo legislativo tem início e término dentro do Congresso Nacional. O presidente da República não se manifesta. Quando é que eu uso o decreto legislativo? Sempre que a competência for exclusiva do Congresso Nacional. Nós vamos ver lá na frente que a Constituição, numa hora, ela fala assim: compete exclusivamente ao Congresso Nacional declarar a guerra, celebrar a paz. Bom, então, se o Congresso quer declarar a guerra, o presidente da República não pode se meter nisso. Então, o Congresso vai elaborar um decreto legislativo declarando a guerra. Entenderam? Bom, então, essa Lei 9.709 de 98, que disciplina o plebiscito, ela fala o seguinte: se um Estado quiser se dividir e criar um outro Estado, primeiro tem que ser aprovado um decreto legislativo por maioria simples do Congresso Nacional. E esse decreto legislativo, ele vai determinar quando será feito o plebiscito. Vai dar um prazo para ser feito o plebiscito, e o plebiscito vai ser feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Preste atenção, gente. A elaboração desse decreto legislativo para a realização do plebiscito é uma regra constitucional? Não, Rosa. Veja, a Constituição, ela vai dizer que para se criar um Estado, eu preciso do quê? De plebiscito e de lei complementar. Eu preciso de plebiscito. Se o plebiscito disser sim, o Congresso vai lá e faz uma lei complementar e cria um novo Estado.
Agora, é a Lei 9.709, ao disciplinar os plebiscitos, é que vai dizer que só haverá plebiscito para desmembramento, divisão de um Estado e criação de um novo, se o decreto legislativo foi aprovado anteriormente. Estamos entendendo? É muito importante isso, tá? Esse decreto legislativo que vai determinar o estabelecimento do plebiscito, ele não é uma regra constitucional, ok? É uma regra infraconstitucional. É uma regra que está na Lei 9.709 de 98. Porque a Constituição estabelece apenas 2 requisitos para a criação dos Estados: o plebiscito e, em caso de aprovação, a Lei Complementar Federal. Porém, a Lei 9.709, ao regulamentar o plebiscito, falou: opa, não haverá plebiscito para a criação de um novo Estado, caso ele seja aprovado por um decreto legislativo. Entenderam isso? Perguntinha de prova essa, né? Boa, né? Bom, vou dar um caso prático para vocês aqui para ilustrar o que eu estou dizendo, que é a subdivisão do Estado do Pará. Gente, o Estado do Pará, ele é o segundo maior estado em extensão territorial da Federação Brasileira. O Estado do Pará, vou pôr esse mapa aqui que eu acho que fica melhor, para vocês verem. Vejam que o Estado do Pará, né, essa região litorânea aqui, onde está a capital Belém, é a região mais povoada. Essa região aqui de Marabá, ela vem crescendo muito em função do minério de ferro, do extrativismo de minério de ferro feito pela Vale, ok? E essa região ocidental aqui, ó, é uma região que é floresta. Então, o que acontece? Qual era a ideia? Vamos dividir o Estado do Pará em 3. Então, vamos manter o Estado do Pará, mas o Estado do Pará agora vai ter só esse território aqui. No sul, vamos criar o Estado de Carajás. E na parte ocidental, vamos criar o Estado de Tapajós. Bom, foram elaborados 2 decretos legislativos. O 136 de 2011, autorizando o plebiscito para a criação do Estado de Carajás, e o 137 de 2011, estabelecendo o plebiscito para a criação do Estado de Tapajós. Gente, se esse plebiscito fosse aprovado, o Congresso deveria fazer uma lei complementar federal e aí o Estado do Pará ia ser fatiado em 3. O Estado do Pará ia ter o seu território diminuído drasticamente e nós teríamos mais 2 estados federados, que é Tapajós e Carajás. Porém, a população disse não. E como a população disse não, então o Estado do Pará continuou da forma como ele está. Tudo bem para vocês? Se a população tivesse dito sim, então, nesse caso, nós deveríamos ter uma Constituição estadual para criar Tapajós e outra para criar Carajás. Por que vocês acham que a população disse não? Porque, gente, a maioria da população está aqui, ó. Eles não queriam perder a renda que vem do minério de Carajás. Tá? Eu penso que esse é o principal motivo. Bom, agora, olha só. Quando a Constituição fala plebiscito deve ser ouvida a população interessada, é toda a população do Estado do Pará ou só a população que vai ser compreendida do Tapajós ou só a população que vai ser compreendida do Carajás? Toda a população. É a toda a população do Estado de Pará, tá? Porque toda essa população vai ser envolvida, todo mundo é interessado. Até quem mora em Belém, no Pará, que de uma forma ou de outra continuará pertencendo ao Estado de Pará, ela também é interessada, porque o seu Estado vai perder praticamente aí 70% do seu território, ok? Isso foi objeto de uma ação que tramitou no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal assim se manifestou, ok? Ele falou, se você quiser criar o Estado de Tapajós, não adianta você fazer um plebiscito somente com essa população aqui. Tem que fazer um plebiscito com toda essa população aqui. Tudo bem?
Alguma dúvida? Beleza. Bom, vamos agora para a criação dos municípios. Como é que eu faço para criar um novo município? Nesse slide aqui, eu coloquei o texto da Constituição, tá? Mas eu acho que não é legal, não. Eu acho mais legal esse slide aqui, ó, porque nesse slide aqui eu vou explicar o que está escrito lá, ok? Então, a Constituição começa assim, ó. A criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, ok? Então, ou seja, o município pode se fundir a outro, pode ser desmembrado, pode ser criado, tá? Isso é perfeitamente factível. Gente, preste atenção. À luz da redação original da Constituição Federal, eu tinha alguns requisitos para a criação dos municípios e esse dispositivo foi alterado pela Emenda Constitucional 15 de 96. Então, o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição, ele tem a redação original e depois ele tem uma redação que foi dada pela Emenda Constitucional 15 de 96. Vamos ver primeiro a redação original do parágrafo 4º do artigo 18. Primeiro, gente, a Constituição não é que ela estabelece um requisito. Na verdade, a Constituição ela vai limitar a criação de um novo município. Por quê? Porque ela vai dizer o seguinte, a criação de um novo município deverá preservar a continuidade e a unidade histórico-cultural do ambiente urbano. Então, vejam, o ambiente urbano são as cidades, lembra? Cidades é um conceito urbanístico. Então, o que a Constituição está dizendo é o seguinte, que eu não posso pegar um aglomerado urbano e dividir no meio e falar que daqui para frente metade desse aglomerado urbano pertence ao município e a outra metade ao outro. Por quê? Porque isso descaracterizaria o ambiente cultural urbano. Ok? Eu sei que existem cidades que há conurbação. O que é conurbação? É quando a zona urbana de uma cidade se encontra com a outra. Né? A cidade de São Paulo e a cidade de Guarulhos são conurbadas. Assim como a cidade de São Paulo e Osasco, São Bernardo do Campo, São Caetano, Diadema, ali é tudo conurbado, é tudo uma aglomeração urbana só. Mas são municípios diferentes, porque não eram no passado, se tornaram agora. Aqui em Taubaté e Tremembé está conurbano, concorda comigo? Quando eu era criança e eu ia para Tremembé visitar minha avó, a estrada, não tinha nada naquela estrada, só tinha chácara. Hoje só tem condomínio. Então, ou seja, a zona urbana taubatiana e a zona urbana de Tremembé estão praticamente unidas hoje. Ok? Mas não é isso que trata a Constituição. O que a Constituição está falando é outra coisa. É que eu não posso pegar um aglomeramento urbano formado a partir de uma história e dividir ele no meio para criar dois municípios. Tudo bem? Agora, quais são os requisitos estabelecidos pela redação original do parágrafo 4º do artigo 18 para a criação de novos municípios? São 3. Eu preciso ter uma lei complementar estadual que estabelece requisitos para a criação dos municípios. Depois eu preciso ter um plebiscito envolvendo a população diretamente interessada. E, por último, eu tenho que ter uma lei estadual criando um novo município. E assim sendo, pergunto-lhes, a União, à luz da redação original do parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal, ela participa da criação de novos municípios? Não. Por que não? Porque a lei complementar estadual? Exatamente. Porque não se exige lei federal nenhuma. Veja, eu tenho que ter uma lei estadual estabelecendo requisitos para a criação de novos municípios. Eu tenho que ter um plebiscito da população interessada e eu tenho que ter uma lei estadual criando efetivamente aquele município. Então, veja, não há participação da União. Então, como, inicialmente,
a criação de novos municípios ficava a cargo dos estados, houve uma explosão de novos municípios no país. De 88 até 96, quando foi promulgada a emenda constitucional 15, gente, sabe quantos municípios foram criados no país? 1.438 municípios. Ou seja, 25% aproximadamente. Aproximadamente 25% do número atual de municípios existentes no Brasil foram criados entre 88 e 96, nos 8 primeiros anos de vigência da Constituição Federal. Por quê? Porque a criação do município era competência estadual. A União não participava. E aí, gente, nós temos um problema muito sério. Porque quando eu crio um município, eu também tenho que criar o poder legislativo e o poder executivo municipal. E isso gera despesa. E muitas vezes o município é criado e ele não tem nem receita tributária para cá com as despesas para criar os órgãos do município. Estão entendendo? Por exemplo, aqui na nossa região, Quiririm quer se tornar um município. Bom, Quiririm tem várias indústrias, né? O distrito Quiririm. A própria Volkswagen está lá. Primeiro que dificilmente Quiririm vai conseguir se virar um município, porque os munícipes taubatianos não vão querer perder a receita tributária que aquelas indústrias geram para o município, ok? Mas se Quiririm conseguisse se transformar no município, eu acho que eles teriam receita para se organizar, porque tem várias indústrias. Agora, existem locais mais afastados que não tem nada, são localidades pobres e pouco populosas. E acabam se transformando em municípios e não têm receita para terem uma autonomia financeira. A receita desses municípios fica dependendo da União e dos estados. Tudo bem? Então, diante dessa explosão de criação de novos municípios no país, e muitas vezes municípios que não eram economicamente viáveis, é que o legislador constituinte derivado aprovou, né, promulgou a Emenda Constitucional 15 de 96. A Emenda Constitucional 15 de 96 trouxe substancial alteração no processo de formação de municípios. Por quê? Primeiro, para a criação de municípios, necessário se faz a votação de uma lei complementar federal, fixando prazo para a criação de municípios. Então, veja, gente, eu costumo dizer que essa lei é a lei que abre a temporada de criação de novos municípios no Brasil. Porque, a partir da Emenda Constitucional 15 de 96, novos municípios só poderão ser criados caso esteja em vigor uma lei complementar federal que estabeleça um prazo para a criação desses municípios. Entenderam? Ou seja, agora a União entrou na jogada. Agora, para a criação dos municípios, eu preciso de uma lei complementar da União. Bom, aprovada essa lei complementar pela União, aí eu preciso fazer um estudo de viabilidade econômica. Não adianta eu sair criando municípios que sejam economicamente inviáveis. Então, eu preciso fazer um estudo de viabilidade econômica. 3, eu faço um plebiscito para ouvir a população envolvida. E 4, uma lei estadual criando um novo município. Entenderam? Agora eu faço uma pergunta para vocês. Essa lei complementar federal que fixa prazo para a criação de municípios, ela foi feita? A emenda de 96. A emenda já tem 14 anos. Nesses 24 anos, o Congresso Nacional criou essa lei complementar? Não. Essa lei complementar, fixando o prazo para a criação de municípios, até hoje não foi criada. O que isso quer dizer, gente? Que não foi mais criado o município? Que a Constituição
não autoriza a criação de mais nenhum município, concorda? Porque, pô, é um pensamento, não precisa ser nem um jurista, né, muito bom para chegar a essa conclusão, né? Pô, se com a emenda 15 de 96, a criação de novos municípios passou a depender de uma lei complementar federal, e eu estou dizendo que essa lei complementar federal jamais chegou a ser editada, então o que eu estou dizendo é que a partir da emenda constitucional 15 de 96, nenhum município poderia ter sido criado. Concorda comigo ou não? Então eu faço a pergunta, vocês acham que nesses 24 anos nenhum município foi criado? Foram criados novos municípios ao arrepio da Constituição. Ok? Aqui eu estou dizendo para vocês que em 2014 o Congresso até chegou a aprovar um projeto de lei complementar dispondo sobre a criação de municípios. Porém, a presidente da República vetou ele integralmente. Ok? E como o veto não foi derrubado, foi para o arquivo. Ocorre que, após a emenda constitucional 16 de 96, 16 ou 15? 15, né? 15, Rosa? Olha no Google aí. Eu não ouvi a pergunta, desculpa, estou escrevendo. Aqui eu tinha colocado emenda 16 e no outro slide... 15 de 96, é isso. Então, olha só. Fiz um link aqui, ó, porque está falando do parágrafo 4º do artigo 18, certo? É 15 de 12 de setembro de 96. Ocorre que... 12 de setembro? Isso. Ocorre que, após a emenda constitucional 15 de 96, mesmo diante da inexistência de lei complementar federal, dezenas de municípios foram criados pelos estados. Professor, só, desculpa fazer uma pausa, mas tem uma pergunta importante. Cadê os slides, pelo amor de Deus? Eu não mandei ainda para vocês? Não, põe no EVA pra gente, professor, quebra o galho. Foi. A sala mais legal do quarto semestre, você falou. É mais legal mesmo. Por favor, tá? Pô, desculpa aí. A galera agradece. Obrigada. E eu vou pôr as aulas gravadas lá também, tá? Aí, professor, the best, isso aí. Então, olha só. Após a emenda 15 de 96, mesmo inexistindo lei complementar federal, vários municípios foram criados. Então, foram elaboradas várias leis estaduais criando novos municípios. E, diante disso, qual é o remédio que eu tenho? Eu tenho que me socorrer do Poder Judiciário. Então, foi proposta a ação declaratória de inconstitucionalidade número 2240, questionando a constitucionalidade de lei estadual que criou o município baiano de Luiz Eduardo Magalhães. Gente, vocês acham que essa ação tem que ser julgada procedente ou improcedente? Essa lei estadual é constitucional ou inconstitucional? Inconstitucional. Não precisa muito, né? Mas o Supremo demorou 6 anos para julgar. E aí, quando o Supremo foi julgar, sabe o que aconteceu, Rose? Já tinha prefeito, já tinha lei municipal, já tinha renda, tudo. Já tinha funcionário público aprovado em concurso. Já devia ter rachadinha, tudo. Como é que eu ia desfazer tudo isso? Fala para mim. Veja, após 6 anos, o município já estava estabelecido. Como é que o Supremo simplesmente ia dizer que a lei estadual é inconstitucional e ia acabar com o município? Então, os excelentíssimos ministros do Supremo Tribunal Federal, num voto conduzido pelo Gilmar Mendes, eles chegaram à seguinte conclusão. Bom, é inconstitucional. Eles declararam a inconstitucionalidade da lei baiana que criou o município de Luiz Eduardo Magalhães. Porém, eles afirmaram que desfazer o município ia causar um prejuízo jurídico, uma insegurança jurídica maior do que mantê-lo.
Mais ou menos assim, tá errado, mas agora é melhor deixar do jeito que tá do que voltar para trás, que voltar para trás vai dar mais confusão ainda. Então, a decisão declarou a inconstitucionalidade da lei baiana que criou o município, mas com efeitos apenas prospectivos. Ou seja, o Congresso Nacional teria 24 meses para regularizar a situação. Bom, se assim o Congresso Nacional não se fez de rogado. Aprovou a emenda constitucional 57 de 2008, acrescentou o artigo 96 ao DCT, veja, o artigo 96, que de transição não trata nada. O que trata o artigo 96? Olha só. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios, cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação. Ou seja, o Congresso Nacional foi lá, aprovou uma emenda à Constituição e convalidou todos aqueles municípios que foram criados ao arrepio da Constituição. 57 municípios se beneficiaram dessa emenda. Entenderam isso? É a cara do Brasil, não é? Vira pizza, tudo. É a cara do Brasil. Né? Mas aqui, gente, eu vou te dizer uma coisa. Quando essa DIN foi proposta, se logo no começo tivesse uma medida cautelar proibindo o estabelecimento do município, aí eu acho que daria certo, entendeu? Entenderam o que eu quero dizer? Repete de novo, desculpa. Ó, a DIN foi proposta. Logo que a lei estadual baiana criou o município não estava estabelecido ainda, concordam comigo? Por que o município não estava estabelecido ainda? Porque não tinha lei orgânica. Quer dizer, entre a criação por lei estadual e o estabelecimento do município, demanda um prazo de tempo. Tem que votar. Levaram 8 anos, né? Nesse período, foi proposta a ação declaratória de inconstitucionalidade. Se logo de cara o relator tivesse dado uma liminar dizendo o seguinte, olha, suspenda-se o efeito da lei baiana que criou o município, ou seja, não vai ter lei orgânica, não vai ter nada. Continua como era antes. Até o julgamento da sentença, aí talvez pudesse julgar inconstitucional e deixar as coisas como estavam, entendeu? O problema é que a decisão do Supremo demorou muito. Aí, quando ela veio, o município já estava criado. Pô, aí desfazer o município, eu acho que ia dar uma confusão maior mesmo do que deixar como está. Professor, Oi. poderia entrar com um mandado de injunção nesse caso, por não ter a lei? Puxa, mas qual o direito seu que foi violado? Não, porque falava-se que precisaria de uma lei para que, a partir dali, fosse dado início a esse município, não é? A lei estadual baiana, que criou o município de Luiz Eduardo Magalhães, só poderia ser aprovada dentro do prazo fixado por uma lei complementar federal. Entendeu? Que não existia, né? Essa lei complementar. Que não existe até hoje. E por isso não poderia entrar com mandado de injunção nesse caso? Não, eu teria que pensar um pouco para te responder, tá? Você, como munícipe? Não, digo o município mesmo, para ser criado, já que não existia aquela legislação que precisava. Para ele, de uma forma correta, né, juridicamente correta, teria como fazer isso? Eu não sei se daria certo o mandado de injunção, tá? Eu acho que o instrumento manejado, a ação declaratória de constitucionalidade, foi o correto, tá? Só que o problema é que a decisão tardou e falhou. Entendi. Se logo no início do processo tivesse sobrevindo uma medida cautelar, suspendendo os efeitos da lei baiana que criou o município e impedindo o município de ser criado efetivamente, de ser estabelecido, de ser criados poderes municipais, administração pública, etc., aí eu acho que o Supremo poderia julgar inconstitucional e manter a decisão com efeitos retroativos, entendeu?
Mas depois de 6 anos que o município estava criado, aí eu acho que ficou difícil realmente. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Muito chato essa aula? Só faz eu ver o quanto eu sou burrinho. Vai ser normal.